Ni hao, seus analistas de geopolítica alemão, tudo bem com vocês? E o Oliver Stenkel, eu não sei se eu falo o nome dele certo, foi num outro podcast aí que eu não faço ideia qual podcast é, falar sobre como as empresas americanas não querem sair da China. A China é um país bastante estabelecido, inclusive no Conselho de Segurança, tem um peso enorme nas instituições existentes, Banco Mundial, exerce suavemente. Quem que é esse cara aí do lado do Reinaldo Azevedo? Vocês conhecem, não? Seu poder. Sabe muito bem operar a diplomacia na do outro cara é o Reinaldo Azevedo, tá? Porque eu tô na frente dele. ONU, etc. E, ao mesmo tempo, tem uma capacidade de construir outras instituições paralelas, onde ela consegue exercer mais influência, que é algo que os Estados Unidos fizeram com suas instituições, né? É evidente que houve essa tensão permanente entre um sistema multilateral. Mas... Então, tem a minha cabeça no corpo do Reinaldo Azevedo e o outro cara eu não sei quem é. Valfrido Vard, que nome interessante. Eu não sei quem é, gente. Se vocês puderem me explicar nos comentários aí quem é. Os Estados Unidos souberam muito bem utilizar esse sistema, inclusive às vezes, por exemplo, eu lembro que houve uma tentativa de discutir a crise financeira global na Assembleia Geral. Os Estados Unidos operaram para tirar isso de lá, porque havia um risco de que alguma resolução da Assembleia Geral da ONU culpasse os Estados Unidos e sugerisse novas regras de contenção dessas crises. Os Estados Unidos queria, então moveu isso para o G20, onde sabia que tinha como conter essa discussão. Então isso sempre aconteceu, e a China fará, da mesma forma, utilizará as instituições novas para influenciar o cenário global, mas também para fornecer bens públicos globais. Que uma coisa que é importante lembrar é que grandes potências, para ganharem aceitação, precisam oferecer algo. Você não consegue só se impor com sua força militar, senão as pessoas vão... Então, os Estados Unidos, por exemplo, fez grandes investimentos na área de segurança marítima, né? Ou seja, faz com que hoje a Vale, que manda minério de ferro para a China, não precisa... Esse cargueiro não precisa estar acompanhado pela Marinha Brasileira, porque existe mais segurança ou menos segurança. Então, isso é um exemplo, né, disso. O financiamento de várias organizações, e a China faz igual. E faz, eu acho que hoje, já muito mais do que a gente enxerga, porque existe um consenso, em parte dominado por Washington, de que a seção chinesa levará ao colapso do sistema, etc. É porque vai levar ao colapso do sistema deles, né? Que eu já falei isso e sei lá quantos vídeos. A China era a maior economia do mundo até começar a Primeira Guerra do Opium em 39. E aí, depois disso, eles criaram um sistema onde eles, né, esses colonizadores safados, é que mandam no mundo. E aí eu tenho um negócio para reclamar que tá me incomodando aqui. A meia do Oliver é muito curta. Tá aparecendo a canela dele de fora lá. Pô, mano, sério? Vocês já deixaram o like no vídeo aí? Vocês querem ser fã do Professor Rock, né? Faz favor, deixa like no vídeo aí, segue o canal, seja membro para participar lá do nosso grupo do Telegram, que eu sempre esqueço. Mas que me dá uma agonia aquela meia curta, dá. Que não leva em consideração que a ordem que temos hoje não é só produto, não é uma imposição ocidental. Americana. É a luta de líderes anticoloniais, etc. A ordem depois da Segunda Guerra Mundial não era assim bonitinho, os impérios deixaram de existir só nos anos 70. Portugal tinha uma colônia na África até os anos 70, é muito recente. Portugal tinha uma colônia na Ásia chamada Macau até 99, né? Então, mas assim, dizer que os impérios acabaram recentemente, não, né? Os impérios já foram embora faz tempo. Né? Os colonizadores safados é que ainda não acabaram. Então, houve muita contestação por parte do Sul Global, a China também participou disso. Então, é um erro acreditar que a China vai chegar e rejeitar essas regras. A China já está muito bem inserida na ordem e, em vários sentidos, já faz parte dos donos do poder, de certa forma. Aliás, se a coisa que interessa a China é a paz, né? Óbvio. Perdão? Se a coisa que interessa a China é a paz. Sim. Óbvio, gente. Aqui na China, quando a gente começa a conviver aqui, e principalmente se for ler, estudar um pouco a respeito da China, a gente entende que o mais importante para eles é a paz, a harmonia, tá tudo assim suave, porque a China passou por sei lá quantas guerras e revoluções nos últimos 4.000 anos, sabe? Então,
é muito importante para eles que as pessoas tenham comida, que as pessoas trabalhem, que a sociedade esteja em harmonia. Então eu não vejo... Nós, os agentes chineses, nós queremos paz. Isso. E queremos, aliás, não sei se eles estão acompanhando, para ficar logo o salário deste mês. Não. Então, assim, a China não vejo como um ator que desestabiliza. É claro que haverá algumas tensões agora, por exemplo, entre a China e as Filipinas, porque a China está articulando uma visão de hegemonia China e Taiwan. Regional. E Taiwan será a mesma questão, um pouco parecida. Outra guerra que não vai acabar e não vai explodir. Fica aí. Porque o Xi Jinping quer entrar na história, talvez como um líder que lançou essa causa de integração. Mas a população... Não, ele não lançou a causa de integração, né? A integração é desde a época do Mao Zedong. Desde a época que o Chiang Kai-shek vai lá, toma Taiwan, invade Taiwan, instaura uma ditadura Han em Taiwan, mas o Mao Zedong já queria, todos os presidentes chineses queriam Taiwan de volta. Não foi o Xi Jinping que começou com isso. O Xi Jinping quer ser o cara que trouxe efetivamente Taiwan de volta para a China. Um taiwanesa hoje dificilmente aceitará uma adesão à China continental. Ao mesmo tempo, para Taiwan, um conflito não faz sentido nenhum. Um país que sabe que, em função da sua relevância econômica, tem uma boa chance até de se manter um país próspero e, de fato, independente, apesar de não no papel, por muitos anos. Então, essa China que cresce a 10%, hoje não existe mais. É um crescimento menor, mas é um crescimento a 5%. Então, assim, o Brasil... Não. Peraí, o Rock falou que vai quebrar. Né? O Rock está desde o começo do ano dizendo que a economia da China está indo para o buraco. Está crescendo só 6% por ano. Meu Deus, é um absurdo. Então, não, vocês param com essa história aí. O problema é quanto o mundo está crescendo agora, né? Claro. Então, assim, esse deslocamento de poder continua. A China, não tem a menor dúvida de que será mais influente e poderosa daqui a 5 ou 10 anos. Riscos de colapso interno eu vejo como bastante pequenos, assim, em parte porque... qualidade de vida geral melhora. Melhora. Ou seja, o grande acordo que existe hoje na China de que... Entre povo e governo é a qualidade de vida. Ele funciona porque... Essa globalização, o maior número de pessoas que saíram da miséria com a globalização foi na China. Foi na China, sim. Com a globalização, não, né, Reinaldo? Com o socialismo chinês, né? Não foi com a globalização, porque a China já cresceu uma média de 7% ao ano durante o governo do Mao Zedong. Então, existe muito essa ideia de que a China só cresceu depois que abriu o mercado, né, com Deng Xiaoping, mas a China teve anos, durante a época do Mao Zedong, que cresceu 17% num ano. Tá certo que era a nona economia mais pobre do mundo em 49. Mas, de qualquer forma, né, 7% por ano em 30 anos é bastante coisa, né? É um acordo tácito, né? É um acordo tácito entre povo e governo. A não ser que haja uma estagnação mesmo, mas ainda o êxodo rural que leva milhões de pessoas às cidades que, por definição, lá poderão melhorar suas condições de vida. Um país que ainda tem pobreza, ou seja, ainda um potencial enorme de fazer parte dessa grande convergência. Ainda tem pobreza. Então eu vejo isso como algo que por um bom tempo continua dessa forma, com pouco potencial para conflito imediato. Agora, o que sim preocupa é que a médio prazo, e isso já acontece hoje, o número de canais de diálogo estão em declínio. Por exemplo, o famoso Teach for America, que é um programa histórico dos Estados Unidos que enviam jovens para outros países para que sejam professores de inglês, mas muitas vezes se tornam especialistas naquele país quando voltam. E boa parte dos sinólogos... Só para ser professor de inglês, né? Não é para espalhar. Quando é o Instituto Confúcio, não, é para espalhar a ideologia da China pelo mundo. Quando é estadunidense, é só para ensinar inglês. E pessoas que promoveram uma maior aproximação entre os Estados Unidos e a China têm alguma participação em programas assim. Hoje não existem mais. Então existe hoje uma retórica anti-China bastante grande. Mas os chineses continuam povoando as universidades americanas, né? Sim, porém, agora, a partir deste ano, o número, pela primeira vez em décadas, não serão mais o maior grupo que foram superados pelos indianos agora. Mas porque os chineses criaram grandes universidades na China também.
Exatamente. Tão Por exemplo. boas ou, em alguns casos, melhores. melhores. Mas o que sim preocupa um pouco, eu acho que isso, eu estava falando aqui desse dilema para nós, é que na engenharia não tem problema. Agora, para nós, por exemplo, das humanas, eu promovi por muitos anos uma maior cooperação com faculdades chinesas. Mas também não dá para ignorar que há uma tendência de, vamos dizer, uma maior... Distanciamento. Vamos dizer, eu diria repressão, assim, de... É preciso... O meu último livro que eu publiquei em chinês, por exemplo, o editor pediu para que eu incluísse uma introdução sobre como o meu livro está alinhado com o pensamento de Xi Jinping. Se a gente, né, for considerar que a China é um país que foi invadido até pela Itália, né, pela Alemanha do Oliver, por sei lá quantos países aí, né? Então, eles têm receio, né? Tem 50 pés atrás com o europeu. Então, assim, tem que entender o contexto, né, cara? Não é simplesmente falar repressão, tem que entender o contexto. E eu tive que pensar bastante. Eu, no final, sendo agente chinês, eu fiz uma coisa No final, meio cautelosa, assim, para... Eu não falei, olha, eu concordo com o pensamento de Xi Jinping, mas eu fiz eu conectei as duas um pouco, porque depois eu fiz um lançamento desse livro por um mês, viajei pela China, foi uma experiência muito interessante para entender a China também. Claro. Mas, assim, fato é que hoje o espaço para uma discussão livre também é reduzido na China, o que levanta uma série de questões que dificultam a nossa vida, porque a gente precisa manter o acesso ao governo chinês, Claro. mas, ao mesmo tempo, eu quero, nas minhas colunas, etc., poder falar o que eu quiser sobre a China, inclusive, criticando a China. Então, por exemplo, ainda dá para fazer uma dupla titulação em ciência política entre uma faculdade brasileira e chinesa, ou a gente sente de que o cara lá já não pode falar o que ele quiser, a gente precisa encerrar isso. É difícil, não tem uma resposta clara. Agora, a China vem articulando um projeto cada vez mais ambicioso dentro e fora das instituições existentes. Então, hoje a China busca ampliar sua influência no Banco Mundial, mas tem o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, tem o Banco dos BRICS, aliás, presidida pela ex-presidente do Brasil, Dilma. Então, eu tenho que chamar a Dilma para tomar uma cerveja lá em Xangai. A China está transformando o sistema internacional aos poucos, não de uma ruptura, e isso nos obrigará a trabalhar mais para compreender o mundo, que existe ainda, e eu me incluo nisso, uma certa preguiça da gente criar, os Estados Unidos faz isso, faz aquilo, que muitos conflitos hoje, ou muitas dinâmicas, inovações, não tem participação ocidental. Você já leu o governo da China, escrito pelo Xi Jinping, né? A governança da China. Eu acabei de ganhar o 4º volume. Aqui não é propriamente um panfleto, uma propaganda, aqui é quase que uma prestação de contas do presidente. É uma prestação de conta. Toda vez que o cara vai no caso o Xi Jinping ou qualquer presidente da China, que ele vai tentar ser eleito aqui, ele tem que fazer uma prestação de conta. O cara ficou 3 horas discursando em 2022 só mostrando números. Só falando, olha, a gente cresceu nisso, a gente avançou naquilo. E isso é tudo revisado previamente pelos delegados. Então, é muita prestação de conta. É uma espécie de... É curioso aquilo. É uma espécie de... É como se ele estivesse convencendo o mundo e os chineses de que ele fez bem feito. Sim. Isso... Convencendo, não. Assim, ele tem que dar satisfação, né? Isso aqui não é várzea, né, gente? Certamente... Eu acho que essa concentração de poder no Xi Jinping é um pouco preocupante, porque o que o Partido Comunista conseguiu fazer relativamente bem é regras claras sobre sucessão, transição, etc., que é o grande calcanhar de Aquiles da maioria dos sistemas autoritários. O que acontece? Venezuela... A coisa é organizada ali. Exatamente. É muito organizado. Isso eu acho errado do Xi Jinping, que é ter acabado com o limite de 2 mandatos, né? Eu acho que deveria ser só 2 mandatos mesmo e vem outra pessoa e tal. Então isso eu discordo, uma das coisas que eu discordo aqui na política chinesa. Então por que no sistema ditatorial, a partir de um certo com uma burocracia eficiente. Isso.
Então isso acho que já não é mais aquela história eufórica de 10, 20 anos atrás, mas ainda é um país, e aí eu até faço parte dessa teoria, vamos dizer, eu defendo essa teoria liberal de que o que atrasará pelo menos o conflito direto entre a China e os Estados Unidos são as grandes empresas americanas e chinesas que não querem uma ruptura econômica. Então, quais são os elementos, e isso é engraçadíssimo. Mas aí a gente vê os Estados Unidos sancionando a Huawei, impedindo o Google de trabalhar com a China, querendo acabar com o TikTok, agora querendo sancionar a DJI para não vender nos Estados Unidos, metendo imposto de 100% em carros elétricos chineses. Quem hoje são as vozes mais pró-China na sociedade americana são os grandes capitalistas que querem manter acesso ao mercado chinês. E isso eu acho que é algo importante. A sociedade chinesa é muito mais capitalista do que a sociedade americana. Sim. Muito mais capitalista. Baseado em quê? Eu tenho um amigo chinês que me conta, né, que nesses aplicativos de relacionamento, as pessoas botam olerite na foto. Tinha que acabar de uma forma zoada, né? As pessoas têm essa questão do olerite no aplicativo, no Tinder chinês aqui, né, o Tantan, pela questão da pobreza da China, de novo, todo o contexto. Não é porque eles são capitalistas, sabe? Não é isso. É a pessoa pensar de uma forma diferente, né? Isso é que é difícil, né? O cara alemão que vai morar no Brasil e quer que a China pense que nem ele, né? E as pessoas na China pensam de uma forma diferente, enxergam essa necessidade financeira de uma forma diferente. Era um país que há 2 gerações atrás as pessoas estavam comendo grama, comendo inseto, comendo rato para sobreviver. Então, ainda tem muito disso dentro da sociedade, né? No norte da China mesmo, quando as pessoas vão em restaurante, elas pedem muita comida, é uma fartura, eles querem ter a fartura, porque tem essa sensação, né? Essa coisa do eu tenho condição de pagar por comida agora porque meu avô comia grama, sopa de grama. Então, tem muito disso. Aí o cara larga uma sinofobia barata aí, né? De os caras são capitalistas, é por isso que coloco. Não, né, gente? Até porque capitalista não é isso, né? A pessoa que está num aplicativo, num Tinder da vida, e tem olerite, não é capitalista, né? Isso é um trabalhador como eu e vocês. Capitalista lá vai ter olerite, cara, pelo amor de Deus.